Então, gente, boa tarde, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de biologia celular, hoje nós vamos falar sobre o citoplasma fundamental. A gente vai falar de alguns principais organelas e das suas funções, né? Do metabolismo e da interação entre essas organelas. Algumas delas vocês já, aliás, elas vocês já conhecem, né? Só que a gente vai falar alguns detalhes com relação ao funcionamento, ao seu funcionamento na célula, tá bem? Então, como nós vamos começar a falar agora, a gente já falou de composição química da célula, falamos da membrana, do transporte através das membranas, né? Agora a gente vai falar, começar a falar sobre o citoplasma. Então, antes de começar a falar das organelas que se localizam no citoplasmático, a gente vai falar um pouco da composição da matriz citoplasmática, né? Do citoplasma propriamente dito. Então, o citoplasma ele é amorfo, ou seja, ele é uma estrutura que não tem forma definida, tá? É sem forma. Por quê? O citoplasma acompanha a morfologia da célula. Então, por isso que a gente diz que a matriz citoplasmática é amorfa, é fluida de consistência granulosa. E lá tem as organelas, né? Então, a consistência da matriz citoplasmática é uma consistência como se fosse aquela consistência de gel de cabelo, vocês sabem? Então, tem mais ou menos aquela consistência de aspecto homogêneo, granuloso e pouco claro. E lá no citoplasma, como eu já falei para vocês, a gente tem os componentes químicos, né, que são os componentes químicos tanto orgânicos quanto inorgânicos, né? Sendo que, obviamente, em 70%, como a gente já falou da composição química da célula, é água. E, além disso, a gente tem lá as organelas citoplasmáticas, né, que tem várias funções metabólicas, seja a produção de proteínas, de lipídios, de carboidratos, enfim, tem vários componentes lá no citoplasma. Então, vamos começar a falar das organelas que estão localizadas lá e como que se dá esse funcionamento. Então, começando, a gente fala sobre o retículo endoplasmático. Tá? Retículo endoplasmático ou retículo citoplasmático, a gente pode ter essas denominações. Os retículos citoplasmáticos ou endoplasmáticos, eles fazem parte do que a gente chama de sistema de endomembranas, certo? Como o nome já diz, sistema de endomembranas. Endo faz referência a dentro. Então, é como se fosse componentes de membrana internos, certo? Então, a composição dessas organelas do sistema de membranas, de endomembranas, é a mesma composição. Lembra que eu falei para vocês que todas as membranas celulares se apresentam a mesma composição? Então, não é diferente, né? Então, as organelas do sistema de endomembranas, o retículo endoplasmático tem a parede do retículo endoplasmático tem essa mesma composição. E qual é a composição, gente? Das membranas, a composição básica das membranas. Hein? Quero ouvir. Não quero nem digitado, eu quero ouvir. Cadê vocês? Me deixaram falando sozinha. Travou todinho seu áudio. Oi? Travou todinho seu áudio, não entendi quase nada. E qual é a resposta? Lipídio e proteína? Lipídio e proteína, mas aquela estrutura básica de todas as membranas. Aquela bicamada fosfolipídica? Isso, perfeito. Então, bicamada, lembrem que eu falei, nunca mais esqueçam, que todas as membranas celulares apresentem na sua composição básica a bicamada fosfolipídica. Mas também tem aquelas proteínas, lá tem o colesterol, tem aquelas proteínas transmembrana, proteínas periféricas, enfim, tudo aquilo que está esquematizado na questão 6, se eu não me engano, da prova de vocês, que vocês vão esquematizar, né? Acho que é a 6, né? Esquematizar a membrana plasmática. Esquematiza aí pra gente ver, professor. Oi? Esquematiza aí pra gente ver. Não tem uma coisa mais fácil agora para esquematizar.
Todo mundo me perguntando dessa questão bem aí. Os fosfolipídios, eu até mostrei na aula da membrana passada, a capa da aula de limites celulares é uma bicamada fosfolipídica que eu mostrei para vocês, né? E todas as membranas da célula, certo? Seja membrana plasmática, seja carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo. Então, todas as membranas, elas têm essa composição básica, que é a bicamada. Tá bem? A bicamada fosfolipídica. Então, se o retículo endoplasmático faz parte do sistema de endomembranas, a composição básica também é essa mesma da membrana. E aí, o retículo endoplasmático ele é formado por vários sacos achatados, várias dobras, vários túbulos, tá? E aí, como vocês sabem, tem dois tipos de retículo endoplasmático, né? Tem o retículo endoplasmático rugoso, né, que ele é chamado de granular, e o retículo endoplasmático liso, que é agranular, né? E quem são esses grânulos do retículo endoplasmático rugoso, gente? Vocês lembram? Os ribossomos. Então, a Júlia comentou aqui. Então, os ribossomos, eles são esses grânulos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele apresenta na sua parede esses grânulos, esses ribossomos. Por isso ele é chamado de granular, porque tem vários ribossomos aderidos à sua parede. Já o liso, ele não possui esses ribossomos, portanto, ele é denominado de agranular. Certo? Então, o retículo endoplasmático ele tem várias funções. Tá? Ele tem funções de realizar metabolismo de substâncias, de transporte. O retículo endoplasmático rugoso, como ele tem os ribossomos, ele é responsável pela síntese de proteínas, porque, como vocês sabem, a função dos ribossomos é sintetizar e produzir proteínas. Enquanto que o retículo endoplasmático liso, ele faz a síntese de lipídios e glicídios e também atua no processo de transporte de substâncias, além de fazer o processo de detoxificação ou destoxificação de substâncias, eliminação de substâncias que possam ser, que tenham um potencial tóxico para a célula. Por exemplo, essas organelas que eu vou falar para vocês, citoplasmáticas, praticamente todas as células do nosso corpo, por exemplo, têm essas organelas. No entanto, alguns tipos celulares, que são tipos mais específicos, tipos celulares específicos, têm uma maior quantidade de determinada organela. Por exemplo, se eu digo que o retículo endoplasmático liso tem a função de destoxificação, de eliminação de substâncias tóxicas da célula, me diga um tipo celular que pode ser rico em retículo endoplasmático liso, de algum órgão do corpo que tem essa função de detoxificação. O rim? Pode ser o rim, professor? O rim elimina, outro que faz o metabolismo. O fígado? Isso, botaram o fígado. Isso, o fígado. A gente sabe que o fígado ele é responsável por fazer por realizar o metabolismo de substâncias possivelmente tóxicas, então processo de detoxificação. Então, as células do fígado, que são células hepáticas, elas têm uma elevada quantidade de retículo endoplasmático liso. Significa que a célula da pele não tem retículo endoplasmático liso? Não. A célula da minha pele tem retículo endoplasmático liso, mas as células do meu fígado apresentam uma maior quantidade porque elas são células especializadas nessa função. Tipo as células musculares. As células musculares têm muitas mitocôndrias. Porque as mitocôndrias, elas fazem o quê? As mitocôndrias, elas produzem energia. Então, as células musculares, como estão em constante processos de contração, de movimentação, ela precisa de bastante energia. Então, as células musculares têm muitas mitocôndrias, certo? Significa que as outras não têm? Não. As outras também têm, mas, por exemplo, tem mais nas células musculares, por conta do movimento, do metabolismo que ocorre nessas células. Entenderam, gente? Sim. Então, vamos aqui.
retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático granular, ele também tem denominação, pode ser chamado de ergastoplasma, tá? E como eu falei, a função é síntese de proteínas. Nos desenhos esquemáticos que vocês vão ver em qualquer lugar, na internet, em livros, o desenho esquemático, olha, no desenho esquemático, você tem aqui o núcleo, né, com a membrana que envolve o núcleo. Essa membrana que envolve o núcleo é a carioteca. E olha, a partir da carioteca, vocês estão vendo que saem essas dobras de membrana formando o retículo endoplasmático rugoso. Então, nos desenhos esquemáticos, vocês vão sempre verificar que o retículo endoplasmático rugoso está localizado próximo à carioteca. Por quê? Porque ele derivou da carioteca. Lembre-se que nos primórdios, quando era célula procarionte, que só tinha um compartimento, evolutivamente a célula foi se desenvolvendo e foi se criando várias, como se fossem várias paredes, vários compartimentos. Esses compartimentos são as organelas. Então, a partir da carioteca, faz parte do sistema de endomembranas, a partir da membrana que envolve o núcleo, que é a carioteca, começaram a surgir outras organelas, como é o caso daqui do retículo endoplasmático rugoso. Por isso, ele sempre vai estar em continuidade, como vocês podem ver aqui, sempre vai estar em continuidade com a carioteca. Tá bem? Certo, gente? Para vocês botarem um bonequinho, pelo menos, no bate-papo. Só para dizer que vocês estão aí, estão atentos. Tá bom. Eu vou passando, já que vocês estão entendendo que tá tudo lindo, que tá ok. Então, vamos passando, tá bem? Então, pode falar. Então. Tu tá me confundindo, Michael. Tá dizendo, eu não tô dizendo que eu tô entendendo nada, eu tô achando que tô entendendo tudo. Ah, então tá entendendo tudo. Então, o retículo endoplasmático rugoso faz a síntese de proteínas. E o retículo endoplasmático liso? Olha, vamos de novo. Aqui é a carioteca, então aqui tem o núcleo da célula. Vou desenhar aqui o... É bom que tá gravando, né, a aula, que dá para ver de novo. Esse que é o bom. Então, aqui é como se fosse aqui o núcleo da célula, né? Então, o núcleo, aqui a membrana nuclear, e a partir da membrana nuclear, quem é que vem? O retículo endoplasmático rugoso, e depois, em seguida, olha, o retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático liso, ele é como se fosse, olha, uma série de tubos anastomosados. O que são anastomosados? Tipo, dobrado um por cima do outro. Então, são vários tubos. Por que são esses tubos? Para aumentar a superfície de contato das reações metabólicas da célula. Então, sempre vai ter a membrana nuclear, a carioteca. Da carioteca vai sair o retículo endoplasmático rugoso. E do retículo endoplasmático rugoso, então, vai sair o retículo endoplasmático liso. Tá bem? E qual é a função do retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso faz o transporte interno de substâncias, né, o transporte no interior da célula. O retículo endoplasmático liso também faz a síntese de lipídios, produz lipídios, certo? Ele é responsável, como eu falei para vocês também, pelo processo de detoxificação ou desintoxicação da célula. Então, ele sempre vai estar em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Vejam esse esquema aqui. Então, a gente tem aqui o núcleo da célula, né, com a membrana que o envolve, que é a carioteca. Após a carioteca, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. E depois, então, o retículo endoplasmático liso. Então, vejam que sempre estão em continuidade. Isso na célula animal. Na célula vegetal também. Ó, esse aqui é um desenho esquemático de uma célula vegetal. Então, a gente tem o núcleo,
A gente tem o retículo endoplasmático rugoso e depois o retículo endoplasmático liso. Ok? E aí nós falamos dos ribossomos. Né? Vou até passar aqui. Os ribossomos, olha, o retículo endoplasmático rugoso e o liso fazem parte do sistema de endomembranas. Os ribossomos já não são organelas membranosas, então os ribossomos, eles são formados por... Aqui a gente tem a estrutura tridimensional de um ribossomo. Então, essa estrutura é formada por proteínas e por RNA ribossômico. Então, a gente tem é formada por proteínas e RNA ribossômico. Vocês já sabem que os ribossomos têm a função de síntese de proteínas, né? O Maico falou, professor, o retículo endoplasmático é encontrado em muita quantidade na síntese de proteína, né? Sim. Por exemplo, glândulas que produzem hormônios proteicos. Então, tem alta especialização em produzir, por exemplo, a tireoide, né? Tem glândulas que produzem hormônios proteicos. As células dessas glândulas possuem uma grande quantidade de ribossomo, de retículo endoplasmático rugoso. Entendeu? E, sendo os ribossomos responsáveis por essa síntese de proteínas, a gente pode encontrar na célula de 3 formas. A gente pode encontrar esses ribossomos isolados no citoplasma, sozinhos no citoplasma. Eles podem estar formando cadeias, que a gente chama de polirribossomos ou polissomos, né? Poli, né, de muito. Então, polirribossomos ou polissomos podem estar sozinhos ou, como eu já falei, podem estar aderidos à membrana, à parede do retículo endoplasmático rugoso. Tá bem? Certo? Tá bem, tá tudo lindo. E aí a gente passa para uma outra organela, que é o complexo de Golgi. Vocês lembram do complexo? O complexo de Golgi, ele também faz parte do sistema de endomembranas, certo? O complexo de Golgi faz parte do sistema de endomembranas e também ele pode ter outras denominações, outros sinônimos que a gente pode encontrar em outros livros. Apesar de que a denominação complexo de Golgi é a mais comum. Então, a gente pode... Vou ter que explicar o quê? O complexo de Golgi, que é complexo. Então, o que acontece? O complexo de Golgi, ele tem várias denominações. Ele pode ser chamado de aparelho reticular, aparelho complexo, complexo lameloso, enfim, aparelho de Golgi, aparelho reticular. Então, tem várias denominações, mas o que se utiliza mais é complexo de Golgi mesmo, tá? Então, morfologicamente, bem, se eu falo que ele é do sistema de... faz parte do sistema de endomembranas, quando eu falar que faz parte, qualquer estrutura faz parte do sistema de endomembranas, a gente já sabe automaticamente da sua composição morfológica básica, que é a bicamada fosfolipídica. Então, são várias camadas, né? Então, correspondendo a de 3 a 7 sáculos achatados. Deixa eu ver aqui. Então, são 3 a 7 sáculos achatados, dobrados. Então, olha, vejam aqui como se fossem sáculos, né? Sacos pequenos achatados. E vesículas, que são essas estruturas aqui. E qual é a função do complexo de Golgi? Olha só. Me digam aí. Qual é a função do... Vamos retomar, agora vocês estão prestando atenção. Qual a função do retículo endoplasmático rugoso? Bem, gente. Função do síntese de proteínas, perfeito. Retículo endoplasmático liso sintetiza o quê? Bem, o Adson Camilo, olha, síntese de proteínas, certo, retículo endoplasmático rugoso.
E aí, o retículo endoplasmático... Olha, o Lucas já está se adiantando. E Adson, digamos que o Adson falou. Então, o retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios. Beleza. Eu sou o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Imagina que eu produzi esta proteína bem aqui. Tem que ver se tá. O Lucas já botou todas já colocou até a função. Imagina, olha, eu sou retículo rugoso, e aí eu produzi essa proteína bem aqui. Tá? E aí eu produzi essa proteína, eu já vou vender essa proteína? Vender essa é boa, né? Deixa eu pegar outra, vem aqui, melhores. Então, olha, eu produzi isso aqui, e aí eu já vou vender do jeito que tá? Não. Eu já vou mandar para onde tem que estar? Não, porque quando eu produzo essa proteína ainda não está pronta, certo? Então, eu sou retículo rugoso. Daqui, quem quer ser o complexo de Golgi? Vai ver. Raira se perdeu. Calma. O Michael vai ser o complexo de Golgi, tá? E eu vou ser o... Oi, Raira. Michael, você é o complexo de Golgi. Por que você? Porque eu tenho que perseguir alguém. E aí eu te escolhi para perseguir hoje. Pode ser? Mesmo que não possa, já é, tá bom? Então, Michael, você é o complexo de Golgi da nossa célula. Tá? O Adson é o liso. Então, tá. O Adson é o retículo endoplasmático liso. E eu sou o rugoso. E aí, o que acontece? Eu, como sou retículo endoplasmático rugoso, sintetizei essa proteína, tá? E o Addison, é o retículo endoplasmático liso, sintetizou este lipídio, tá? E aí, o que acontece? Essa nossa produção aqui não está pronta ainda. Essa produção a gente tem que mandar para o Michael, que é o complexo de Golgi. Mas como é que a gente vai mandar para o Michael? A gente não pode pegar e mandar de qualquer jeito. Então, a gente manda em vesículas. Olha que eu preciso fazer os esquemas, né? Eu já estou pegando a minha pochete da academia, para dizer que eu faço academia. Né? Então, olha só. Então, eu, que sou retículo rugoso, mando dentro de um pacote aqui, mando para o Michael. E aí eu mando esse pacotinho para o Michael. E aí o Michael vai receber esse pacote meu. E aí o Addison também manda a produção dele aqui em outro pacote, tá? O Addison manda em outro pacote lá para o Michael. E aí, então, o que o Michael faz? Ele não devolve, realmente ele não devolve para a gente. Mas então, e aí o que acontece? O Michael recebe essa proteína e recebe esse lipídio. Então, qual é a função do Michael enquanto complexo de Golgi? Ele recebe, armazena e seleciona. Olha, isso aqui é proteína, isso aqui é lipídio, e ele armazena. E aí ele faz o quê? Empacota. E o que é empacotar? Ele pega essa proteína aqui que eu mandei para ele. Lembra que a proteína tem várias formas, tem proteínas globulares, fibrosas, então ele muda a conformação. Então, eu mandei aquela proteína para ele, lá para o Michael, e aí ele fez essa proteína ficar assim, olha. Meu Deus, cadê isso? Então, olha, eu mandei aquela proteína e aí ele empacotou essa proteína. Ele recebeu, selecionou, né, armazenou, e aí empacotou. E aí, desse jeito que ela tá, ela já pode, então, ser enviada para onde ela tem de ir. Essa é a minha proteína. Essa aqui é o lipídio que o Addison produziu, que foi lá para o Michael. Então, ele fez também esse processamento de substâncias, esse empacotamento de substâncias. E aqui mudou a conformação, ajeitou, e aí ela já está pronta para ir para onde tem de ir. Então, olha, aqui a gente mandou as nossas substâncias, nossa proteína e o nosso lipídio, mandou lá para o Michael, e o Michael, então, recebe primeiro. O que ele faz? A gente manda, ele recebe, armazena, seleciona e depois faz esse
esse empacotamento de substância, certo? Ele pode mudar a forma da substância, ou ele pode formar, olha, ele mandou, o Adson mandou um lipídio, eu mandei uma proteína. Ele pode juntar e formar uma lipoproteína, por exemplo. Então, depende da necessidade, do que o núcleo vai dizer para ser produzido. Vai mandar mensagem para ser produzido. Entenderam? Então, o Michael, enquanto complexo de Golgi, o que ele tem que fazer? Ele recebe a substância, armazena, seleciona, empacota para, então, distribuir essas substâncias. Distribuir para onde? Para onde que o Michael vai mandar essa substância? Para onde que vai mandar? Pode ser tanto para o mercado interno, digamos, ou tanto para dentro da célula, pode ser para a célula mesmo que está produzindo. O que ele está produzindo pode ir para a membrana da célula ou também pode ir para outra célula. Por exemplo, as glândulas, quando produzem os hormônios proteicos, por exemplo. O hormônio você produz numa glândula para atuar, ele pode atuar no local distante. Entendeu? Então, o complexo de Golgi tem esta função: armazenamento, secreção de substâncias, distribuir essas substâncias tanto para dentro quanto para fora da célula. É tipo aquele cara, do exemplo do peixe. Não tem aqueles peixes que a gente vê lá no supermercado, que ele está todo naquela bandejinha, no papel filme, empacotadinho, com uma etiqueta, com data de validade, congelado. Então, aquele peixe já passou por um processamento, aquele peixe já foi processado, tá só o filé lá e processado. Só o que acontece? Chega lá, o pescador pescou aquele peixe, e o que ele fez? Aquela produção foi para uma indústria, e nessa indústria, o que aconteceu? A seleção, o armazenamento, o empacotamento, e depois foi distribuído, certo? Então, assim que são os compostos químicos, esses compostos químicos produzidos pela célula, com proteínas, lipídios, glicídios, eles precisam passar por esse processamento para que eles estejam aptos, estejam bons para o consumo, digamos, ou para a sua utilização dentro da célula ou fora da célula, entendeu? Então, precisa desse processamento, tá? Então, deixa eu mostrar. Então, o que acontece? O complexo de Golgi, então, ele armazena, né? Lembra que a gente mandou para ele? Produziu, o retículo endoplasmático rugoso e o liso produziram, enviaram para ele, aí ele armazenou, ele recebeu, armazenou. E aí, o que acontece? Ele armazenou, e aí o complexo de Golgi identifica quem é quem é a proteína, quem é lipídio, quem é carboidrato, empacota, né? Ou seja, o que é empacotar? Ou junta, de repente ele vai produzir uma glicoproteína, um fosfolipídio, um glicolipídio, uma glicoproteína. Então, ele pode juntar esses compostos, fazer essas substâncias que a gente chama de conjugadas, ou então simplesmente mudar essa conformação. Então, após esse empacotamento, esse processamento, ele secreta a substância, seja para dentro da célula ou para fora da célula. Ok? Aí agora eu vou voltar aqui. É isso aqui que acontece, olha. Aqui é o núcleo da célula. O núcleo que manda, que envia as instruções do que deve ser produzido pela célula. E aí, quem é esse aqui que está em continuidade com a membrana do núcleo, gente? Quem é essa organela? Isso, é o retículo endoplasmático rugoso. Então, olha, o retículo endoplasmático rugoso todo produz proteínas. E olha, as proteínas aqui, olha, vejam que isso aqui são vesículas. O que é uma vesícula? É uma área delimitada por uma membrana. É uma bolinha constituída de membrana plasmática que sai do retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Imaginem, eu não posso simplesmente, olha, produzir isso daqui. Por que tem que ir? Por que a substância especificamente tem que ir numa vesícula dessa? Imagine, eu produzi essa proteína bem aqui. E essa proteína é uma enzima. Eu não posso jogar no citoplasma. Toma aí complexo de Golgi.
Tá, toma aí, Maico. Não pode. Por que tem que ir numa vesícula? Porque, por exemplo, pode ser essa proteína, e essa proteína pode ser uma enzima. E como vocês sabem, as enzimas degradam, digerem, e poderia comprometer a célula. A célula poderia até autolizar, como a gente vai falar mais na frente. Então, por isso que tem que ir naquele pacotinho. Então, eu pego, olha, essa proteína, coloco no pacotinho que seria uma vesícula e envio. Então, a vesícula são como se fossem pequenos pacotes, da maneira que as substâncias, elas transitam na célula, as substâncias transitam no citoplasma dentro dessas vesículas, que são como se fossem pacotes constituídos por membranas. Então, o retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas, como vocês podem ver, essas proteínas produzidas estão indo em vesículas aqui para o complexo de Golgi, e o retículo endoplasmático liso aqui também produz os lipídios e está indo aqui para o complexo de Golgi. E aí, então, o complexo de Golgi faz este processamento. Então, por isso que a morfologia do complexo de Golgi é justamente 3 a 7 sáculos achatados, que eu falei, sempre com vesículas, porque geralmente ele está fazendo esse processamento, esse envio. Muitos utilizam também a analogia de um centro de distribuição, por exemplo, dos Correios, né, que recebe encomendas de todo o país, assim que é o complexo de Golgi, né? Ele recebe também substâncias de vários locais. E aí, assim como no centro de distribuição, por exemplo, dos Correios, você armazena, é armazenado, é selecionado, né? É empacotado e, então, é enviado para onde tem que agir. Então, essa que é a função do complexo de Golgi. Vocês entenderam, gente? Complexo de Golgi nem é complexo. Ok. E aí, olha, como eu falei, cada sáculo desse do complexo de Golgi aqui, a gente tem ele é denominado dictiosomo, certo? Esses sáculos ou vesículas achatadas, cada um deles é chamado de dictiosomo, para vocês saberem. Então, o complexo de Golgi, como eu falei para vocês, ele tá bem aqui, né? Complexo de Golgi. E aqui as vesículas. Então, tem vesícula que transporta, como eu falei, as vesículas são como se fossem pacotes de membrana. Então, vai ter pacote que vai ter proteína, vai ter pacote que vai ter carboidrato, vai ter pacote que vai ter lipídio. Então, vai ter vários pacotes, várias vesículas que são enviadas, certo? Então, vai ter vários desses pacotes ou várias dessas vesículas. Tá bem? E aí, imaginem que tem uma vesícula. Vocês entenderam o que são essas vesículas, né, gente? Certo. Então, são os pacotes. Imaginem que vai ter um pacote desses que vai ter no seu interior enzimas. Vocês sabem que enzimas são tipos de proteínas. Qual é a função das enzimas mesmo? Vocês lembram? Não estou ouvindo nem lendo. Qual a função das enzimas? Catalisador biológico. As enzimas são catalisadores biológicos que servem, né, para aumentar a velocidade de reações e quebrar substâncias também, né? Degradar. Então, é importante, muito bem. Então, tem algumas vesículas que têm especificamente enzimas no seu interior. Essas vesículas que tem no seu interior, isso, tudo bem, Maicon. Então, essas vesículas que tem no seu interior enzimas, elas são chamadas, então, de lisossomos. Entendeu? Então, por isso que os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular. A digestão não ocorre com o auxílio das enzimas, as enzimas quebram algumas substâncias. Então, os lisossomos, eles são derivados lá do complexo de Golgi, né?
Porque eles são derivados do complexo de Golgi. Olha, tem aqui o complexo de Golgi, vai saindo lá suas vesículas. Dentre as vesículas que saem, tem vesículas que estão cheias de enzimas, que são os lisossomos. Então, os lisossomos são as organelas que fazem parte do sistema de endomembranas, né, porque são formados lá por membranas, e no seu interior tem enzimas. Até aí, ok, gente? Só se lembrarem, para não confundir lisossomo com ribossomo, lembre, o cara liso é aquele cara que está quebrado, né? O cara tá, bora sair, aí o Adson diz, pô, não, eu tô quebrado hoje, não sei o quê. Quebrado, né? Geralmente está dado com liso, né? A gente faz essa associação, né? E o que acontece? Olha, já faz essa associação, já faz. Então, os lisossomos, eles já são responsáveis pela digestão intracelular. Tá bem? Então, justamente porque eles têm no seu, são vesículas que têm no seu interior essas enzimas, tá? Ok. Olha, a Andressa já está falando aqui, eu não quero gerar conflito nessa aula, nesse chat, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu não gosto de confusão e nem de gerar conflito, né? Longe de mim, eu sou uma pessoa muito pacifista. Então, como é que ocorre esse processo da digestão celular? Esse processo de digestão intracelular, você já sabe. Essa vesícula que sai lá do complexo de Golgi, que está cheio de enzima, é um lisossomo que é chamado de lisossomo primário. Certo? É aquela vesícula que saiu lá do complexo de Golgi, cheia de enzimas, então a gente chama de lisossomo primário. Vou até passar aqui, porque é melhor para a gente explicar. Depois isso aqui fica para vocês lerem bonitinho, mas é porque se eu leio me atrapalha, eu gosto de ficar falando, né? Então, o que acontece? Bem, então você já sabe de onde vem o lisossomo primário. O lisossomo primário vem lá do complexo de Golgi, é um pacotinho, uma vesícula, que dentro está cheio de enzimas, certo? Tá bem, gente? Olha, o Adson me ama, gente. Eu ia fazer uma vesícula, eu fiz o coração. Então, o que acontece? O lisossoma primário é aquela vesícula que vem lá do complexo de Golgi cheio de enzimas, tá? Beleza. E aí o lisossomo tá lá no citoplasma, esperando o quê? Esperando a célula fazer engloba, esperando para agir, para digerir alguma coisa, tá? E aí, então, o que acontece? Acompanhem aqui. Foquem aqui na minha ponteira laser. Então, imagine que isso aqui é uma célula, e a célula, ela pode fazer, algumas células podem fazer o processo de fagocitose. O que é a fagocitose mesmo, pelo amor de Deus? O que é a fagocitose? Hein, gente? É o englobamento de substâncias pela célula, mas as substâncias sólidas ou líquidas? Isso. Então, pronto. Tudo bem, Júlia. Então, a fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Então, olha só. Exemplo de uma partícula sólida é uma bactéria. Então, a célula aqui, olha, ela fagocitou uma bactéria. Vejam que quando ocorre a fagocitose, a célula não é besta, não. Ela não vai simplesmente botar a bactéria para dentro do citoplasma. É tipo assim, vem uma pessoa estranha. Tu vai simplesmente botar para dentro da tua casa? Não. Então, ela isola. Então, olha, quando há a fagocitose, o que acontece? Quando há a fagocitose, olha como fica. Isso aqui é a membrana da célula, né? Então, há a emissão dos pseudópodes, e aí, olha o englobamento dessa partícula sólida, que aqui é uma bactéria. Então, veja só, essa bactéria, ela não entra simplesmente na célula, ela fica ainda envolvida por uma camada de membrana, da membrana plasmática da própria célula, certo?
E aí, essa estrutura que forma com esse englobamento, como eu falei para vocês na aula passada, é chamada de fagossoma. Tá bom? Então, essa estrutura que é englobada, que engloba a bactéria, então a gente tem aqui o fagossoma. Até aí, tudo bem? Não diz isso, Michael, afinal você é um complexo de Gold. Certo? Então, a gente tem o fagossoma, que tem a partícula sólida, ok? E aí, essa bactéria, essa partícula sólida que foi englobada, ela precisa, então, ser digerida. E aí, quem é que é responsável pelo processo de digestão? É o lisossoma, que é o lisossoma primário, tá? Então, o que acontece? O lisossoma primário se funde com o fagossomo e forma o que a gente chama de lisossoma secundário, entenderam? Então, lá na célula, a gente tem o lisossoma primário, que foi formado, já falei para vocês como, que está cheio de enzimas. Então, lá tem o lisossoma primário. O lisossoma primário, ele se funde com o fagossomo, aqui, olha, para ver aqui o processo de digestão. Essa estrutura formada, então, é o lisossoma secundário. Tá bom? Então, o lisossoma secundário. Nesse lisossoma secundário que está ocorrendo o processo de digestão intracelular. E aí, após o processo de digestão, a célula absorve o que é benéfico para ela, algumas substâncias, e a outra parte, então, ela é eliminada, assim como na nossa digestão. Na nossa digestão no alimento, a gente absorve alguns nutrientes e o resto é eliminado. Né? Então, assim que é na célula, a célula também absorve alguns componentes e elimina outros, a partir do que a gente chama aqui, olha, de corpo residual. E esse corpo residual, ele é eliminado por exocitose. Ele vai para fora da célula, certo? Isso na fagocitose. Na pinocitose, da mesma forma. Como é que ocorre a pinocitose? A pinocitose é um englobamento de partículas líquidas pela célula. Então, olha, aqui eu tenho as partículas líquidas, né? Essas partículas líquidas, elas pressionam, então, a membrana da célula, formando uma invaginação, tá? E esta invaginação forma o que a gente chama, aqui era fagossomo, aqui a gente chama de pinossomo, certo? Forma o pinossomo, e aí esse pinossomo também se funde lá com o lisossoma primário, formando quem? O lisossoma secundário, que é neste lisossoma secundário, então, que ocorre o processo de digestão intracelular. E aí, assim como na fagocitose, é absorvido parte de nutrientes e o restante é eliminado no que a gente chama do corpo residual. Vocês entenderam, gente, como ocorre esse processo de digestão intracelular? Hein? Sim. Ok. Então é isso. Tem o lisossoma primário. O lisossoma primário, a partir do momento que a célula engloba alguma partícula, seja sólida, seja líquida, há a fusão dessa partícula englobada com o lisossoma primário, formando o lisossoma secundário, que é nesse que vai haver o processo de digestão intracelular. Absorve parte de nutrientes e o resto é eliminado. Ok. Só que isso acontece com substâncias, com partículas externas à célula. Mas o que acontece? Existe um processo que a gente chama que é a autofagia. Auto, lembra que auto significa próprio. É como se a célula digerisse componentes dela mesma. Gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Então, o que acontece? Por que a célula vai digerir, vai se comer, digamos, digerir componentes dela mesma? Por quê? Primeiro, tem organelas que com o tempo vão ficando obsoletas ou inativas. Então, não é viável para a célula ficar com uma coisa inativa, preenchendo o espaço, né, e prejudicando o seu metabolismo. Então, se a organela está obsoleta, a organela está inativa, o que a célula faz? Ela vai eliminar aquela organela. Então, uma coisa bem ordenada. Só que a célula não vai se autofagocitar com a sua membrana, né? Então, o que acontece? Olha, por exemplo, nesse exemplo de autofagia, as mitocôndrias, digamos, essa mitocôndria está obsoleta, está inativa. O que acontece? Olha, o retículo endoplasmático vai, engloba esta mitocôndria, certo? E aí forma o que a gente chama de autofagossomo, né? Porque o fagossomo é um autofagossomo dela mesma, né? Então, forma aqui o autofagossomo. E esse autofagossomo, então, funde também com o lisossoma primário, que já está dentro da célula. E aí, forma, então, o lisossoma secundário para ver o processo de digestão. Esse é o processo de autofagia, ou seja, é a autodigestão. A célula digere componentes dela mesma. Isso acontece, isso é uma coisa ordenada. Vejam bem, o retículo endoplasmático vem, engloba a organela, e aí funde com o lisossoma para ver aquele mesmo processo. Forma o lisossomo secundária, é absorvido parte de nutrientes e o resto é eliminado pelo corpo residual. Ponto. Isso acontece, como eu falei, para inativas e obsoletas, e também pode acontecer em casos de subnutrição. A célula está sem nutrientes adequados, pode haver esse processo de autofagia. Ok? Então, aqui. Portanto, a autofagia, como eu falei para vocês, é o processo em que a célula digere parte dela mesma, dela própria. Entender o que é autofagia, gente? Hein, gente? Porque agora eu vou falar da autólise, da diferença entre autofagia e autólise. Então, autofagia, vejam que é uma coisa ordenada. A célula verifica que tem um componente que está alterado, que não está realizando suas funções adequadamente, parte, então, para degradar aquele componente. E aí, por isso que a gente chama de autofagia. Mas a gente tem a autólise. Autólise, o que a gente tem na autólise? A autólise, olha, os lisossomos, eles têm a sua parede, né? Ele é formado por membrana, certo? Dentro dos lisossomos tem enzimas. Se houver o rompimento dos lisossomos, da membrana dos lisossomos, o que vai acontecer? O que acontece, gente, se houver o rompimento da parede dos lisossomos? Hein? Uai, bagunça tudo, o Adson botou. O retículo endoplasmático liso falou que bagunça tudo. Olha, se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer um teatro disso. Vocês se salvaram. Estão se salvando. Mas por que bagunça tudo? Hein? Por que bagunça tudo, gente? Isso, porque solta, porque vai liberar as enzimas. Né? Por que vai bagunçar tudo? Porque a membrana dos lisossomos vai romper. Se a membrana dos lisossomos romper, vai liberar as enzimas. E aí as enzimas vão cair todas no citoplasma. Aí o que vai acontecer? Essas enzimas, então, elas vão digerir todo o conteúdo do citoplasma e a célula vai ser destruída. Isso que é o processo de autólise. Isso que é o que é lise? Lise é quebra, destruição. Lise é quebra.
certo? E autolise é como se fosse uma autoquebra, certo? Uma autoquebra, uma autodestruição. A Adson disse para eu repetir. Vamos lá do começo. O que é autólise, né? A lise é a quebra. A autolise, né, é como se fosse a autoquebra, a autodestruição. E como é que isso acontece? Por que isso acontece? Isso acontece, a autólise, porque a autólise é gerada por um processo que a fragilização da membrana, né, dos lisossomos. Rompendo a membrana dos lisossomos, o que acontece? Há o extravasamento, as enzimas vão derramar no citoplasma. Imagine os lisossomos derramando suas enzimas no citoplasma da célula. O que essas enzimas vão fazer? Vão digerir, vão degradar todo o conteúdo do citoplasma. Degradando todo o conteúdo do citoplasma, então o que acontece? A destruição da célula. A célula morre, certo? E aí, o que causa? Existe uma doença chamada, que é uma doença ocupacional, que é geralmente quem inala muito a questão da sílica. E aí, a sílica... Silicose. Hã? É a silicose. A silicose. Uhum. Então, a silicose é porque a sílica ela enfraquece a membrana dos lisossomos. E aí, faz com que haja o derramamento dessas enzimas no citoplasma e a célula morra. Isso pode acontecer também naturalmente, né? Por exemplo, a cauda do girino. Vocês sabem que a fase larval, né? Do sapo, aí a fase de girino, o girino tem cauda, né? E aí, conforme o animal vai se desenvolvendo, vai perdendo a cauda. Esse processo se dá por autólise das células da cauda e aí vai então sendo eliminada. Da mesma forma que as glândulas mamárias se desenvolvem no processo de gravidez e depois há uma involução. O que acontece? A autólise dessas células para involuir o processo. E é o que é o RT, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô olhando essa rua. Do 100 ao 0 é a porcentagem do tamanho da cauda, né? Que vai acontecendo. Esse gráfico aqui, o que ele diz? Ele está mostrando aqui o tamanho da cauda é 100%. E aí a cauda vai diminuindo para 75%, vai diminuindo 50%, 25%, até ter 0% de cauda. Isso, a cauda vai diminuindo conforme aumenta a concentração de protease, que é uma enzima, né, que digere lá proteína, tá? Ah, tá. Ai, gente, eu tô aprendendo essas coisas, né? Vocês têm que ter paciência comigo. Então, RT é retweet, né? Retweeter é a mesma coisa que ela dizer que não sabe também. Ela só tá dizendo, ah, tá. Retweet é a mesma coisa que idem. Então, por exemplo, na minha época é idem. Né? Se eu disser, eu não sei, aí eu falo idem. Então, não é mais idem, é RT, retweet. Muito obrigada, tá vendo? Como a gente aprende um monte de coisas, tem que me ensinar. Não sou tão velha assim, né? Mas... tá bom. Se alguém disser que me ama, eu falo RT, então. Tá bom, vou usar RT. Já vou usar hoje esse RT. Vou até anotar aqui. Eu vou aderir também a esse RT. Achei super moderno, na verdade. Eu sou uma pessoa muito moderna. Alanis, RT para ti. Já gostei disso. RT. Mas a gente fala RT ou a gente fala retweet, que é mais chique, que é mais moderno. Depois vocês me dizem outras coisas. O RT. Ah, beleza. RT. Ótimo, gente. Obrigada. Então, a autólise... Alguém levantou o braço? Não, Michael levantou o braço. Pode falar. Só uma dúvida mesmo sobre isso do gráfico que a senhora acabou dizendo e eu acabei não escutando. Ah, tá.
É assim, o que o gráfico está mostrando? O gráfico está mostrando aqui a cauda está 100%, né? Quando a forma larval aqui do sapo. Então, aqui está mostrando a porcentagem do tamanho da cauda, né? Então, de 100, aqui a cauda está 75%, 50%, ou seja, a cauda vai evoluindo, né? Vai eliminando. Até chegar... No caso, é de acordo com a idade dele, não é? Isso, porque de acordo com a idade, olha, até chegar no 0%, porque quando chegar a 0%, porque conforme vai passando o tempo, né, o que acontece? Vai aumentando a concentração. Vejam aqui, que é a concentração de protease. O que é a protease? Lembra que eu falei para vocês que tudo praticamente que termina em ase é uma enzima, né? Então, protease é uma enzima que degrada a proteína. E aí, o que acontece? Essa protease vai aumentando a concentração nessas células de proteases, certo? E aí, com o aumento dessa concentração de proteases e essa liberação dessas proteases, vai degradando a célula. Então, o lisossomo vai liberando essas proteases e aí vai degradando as células. Por isso que vai evoluindo, porque vai morrendo essas células da cauda até desaparecer. Entendeu? A mesma coisa que acontece com as glândulas mamárias, que vão evoluindo. Então, isso pode acontecer fisiologicamente, né? Por exemplo, essa evolução da cauda, ou pode acontecer patologicamente, como no caso da silicose, como eu falei, que é uma doença que aí já vai dar problemas, né? Porque provavelmente, primariamente, destrói as células pulmonares, as células do trato respiratório. Certo? Olha, o Michael falou. Podia falar mais, olha aí, tem até a voz bonita. O Michael se empolgou, porque hoje ele é o complexo de Golgi. Não sei, mas hoje tá com uma cara... Eita! Eu acho que tá rolando um clima, olha aí. A Raira disse se fosse só a voz. Eu senti alguma coisa assim. Mas eu não vou comentar, né? Porque eu não gosto também de fazer essas coisas. Né? Mas de repente abre uma exceção, né? Michael, a gente sempre pode abrir exceção para os amigos. Então, vocês ficam desviando aqui o meu raciocínio, tá vendo? Que eu já fico querendo me meter nas DR de vocês. Tá todo mundo chipando. RT. Bora prosseguir, professor. Hã? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, que tá... Tá bom, eu vou continuar. Desculpa, porque eu gosto... Às vezes eu me meto nessas coisas. Então, por exemplo, um caso de... a autólise acontece quando a pessoa morre. Imaginem, eu morri, tá? Vou me matar, não vou matar ninguém, vou dizer que eu morri, né? Não vou dizer que ninguém morreu, vocês. Imaginem que eu morri. O que acontece? Quando eu morrer, vai continuar um pouco, meu coração vai parar de bombear sangue, não vai chegar nutrientes nas células, e aí beleza. E aí o que vai acontecer? As células, como não vão ter nutrientes, vão começar a enfraquecer. O sangue não vai chegar nutriente, não vai chegar oxigênio e tudo, e as células vão começar a enfraquecer, e as membranas naturalmente vão começar a se romper. Quando a membrana dos lisossomos vão enfraquecer, vão liberar as enzimas, né? E essas enzimas, então, vão gerar autólise na célula. E aí a autólise, né, a lise, vai fazer com que destruam as células, e as células sendo destruídas, vêm os micro-organismos, se prolifera, né, o que causa a degradação, o apodrecimento, a morte, vai gerar a morte dos tecidos. Se as células morrem, os tecidos morrem, os sistemas, aliás, os órgãos, os sistemas, enfim. E aí, o que acontece? O que é isso? É uma pessoa muito importante, né? Olha, todos vocês vão querer, imagine, todos vocês vão querer me ver, né? Vão querer me ver, vão querer... Então, vai ter que ser uma semana de velório para mim. Marília Mendonça vai ser fichinha. E aí, vai ter que ser uma semana de... O que acontece? Só que eu não vou ficar uma semana lá no meu corpo, por quê?
vai autorizar tudo, vai entrar em estado de putrefação. Então, o que se faz para impedir? Que aí se pode se usar os fixadores. Por exemplo, se aí eu tiver que ficar uma semana aí para esse velório, que vocês vão ter tudo querer me ver, parece que eu já estou até vendo. Vocês já tudo querer me ver, meus alunos de todos os anos já. E aí, o que vão fazer? Vão injetar formol em mim. Qual é a função do formol? Isso, aplica formol. Muito bem, Raira. Qual é a função do formol? O formol é um fixador químico. O fixador químico, o que ele faz? Ele fixa a célula, ele paralisa a célula. Se eu aplicar formol, qual é o objetivo de se aplicar o formol em um cadáver? É impedir o processo de autólise, que é um processo natural após a morte. Então, você aplica o formol lá no cadáver, no indivíduo, para evitar a autólise celular, para evitar a lise, a destruição dessas células. Tá bem? Então, como é que faz como é que evita? Esse fixador químico, ele tipo assim, ele paralisa a célula do jeito que ela está. Ele faz essa fixação. Existe o formol, existe o álcool. O formol é o mais utilizado, na concentração de 10 ou 5%, que é utilizado. Então, a função do formol é impedir a autólise para que as células não sejam destruídas e não sejam em estado de putrefação. E aí, o formol também, ele permite, na verdade, ele impede que haja proliferação de micro-organismos, bactérias que vão gerar o processo de deteriorização e apodrecimento lá do tecido, dos tecidos de maneira geral, certo? Vocês entenderam a diferença de autólise e de autofagia? Todos estão dizendo sim. Mas mesmo assim eu vou repetir só para garantir. A autofagia é quando a célula ela digere conteúdos próprios, tipo organelas que estão inativas, que estão obsoletas. Então, de maneira ordenada, esta célula engloba os seus próprios componentes e digere os seus próprios componentes. Então, é uma coisa mais localizada, uma coisa mais ordenada. A autólise já é causada pela fragilização da parede dos lisossomos, que se rompem, liberando seu conteúdo, suas enzimas, e assim digerindo o conteúdo do citoplasma e destruindo a célula, ok? Então, essa é a diferença de autólise e autofagia, que vai ser uma questão da segunda avaliação. Pronto. Fora a autólise e a autofagia, a gente tem um outro processo, que eu vou falar quando eu falar de núcleo e divisão celular, eu vou falar na apoptose. Deixa eu ver se eu consigo escrever apoptose aqui. Escrever aqui embaixo, só porque eu estiver, mas o que é? Só para isso é muito ruim. Isso é um P, tá? Apoptose. A apoptose, que eu vou falar mais à frente para vocês, mas eu já estou só dando uma adiantada. A apoptose é a morte celular programada. Como assim? É como se fosse o suicídio celular que a gente fala, é uma morte celular programada. Por que acontece? Por que a célula quer se matar? Porque a célula tem que morrer. Assim, quando há alguma falha no processo, quando eu vou falar da divisão celular, imagine quantos milhões de células tem no nosso corpo que estão se dividindo. Então, quando elas estão se dividindo, não é possível, sempre ocorre ter uma taxa de erro. Nesse processo de duplicação, nesse processo de produção da célula, pode acontecer algum erro. Caso ocorra um erro, tem alguns mecanismos de reparo do próprio organismo, certo? Mas o que acontece? Quando não consegue reparar, o próprio mecanismo de reparação, ele não consegue consertar, não consegue reparar este erro, o que acontece? Para essa célula não prejudicar, porque se ao longo do tempo
por exemplo, esse erro seria uma mutação, né? Então, se essa célula sofreu algum erro, alguma mutação, ela precisa ser, e não foi corrigida, ela precisa, então, ser eliminada, justamente para que, mais à frente, não traga problema para o organismo como um todo. É tipo um sacrifício da célula para não prejudicar todo o organismo. Então, ela sofre uma série de processos para que ela, especificamente, não ter sido mais aquela célula especificamente seja eliminada. Então, esse processo que a gente chama de morte programada da célula é chamada de apoptose. Olha, legal. Manda o link para mim, manda o link para a gente, Camille. A Camille disse que tem um anime sobre células, isso aparece no anime. Mandem para mim. Então, a apoptose, olha, tem na Netflix. Me mandem o link. Mandem lá pelo grupo do WhatsApp o link, que eu acho que é muito lindo. Certo? É parasite, não é parasita. Oi? Oi, gente. Tá falhando. Mandem o link lá no grupo. Então, Cells at Work. Cells at Work. Legal. Mandem para mim lá no, que eu vou esquecer, mandem lá mandem no WhatsApp. Mas se tiver filme, alguma coisa, a gente já assiste, a gente faz descobrir que tem um aplicativo que a gente consegue assistir filmes simultaneamente com os outros da Netflix e outras coisas aí. De repente faz uma sessão. Mandem lá no WhatsApp. É esse aí que eu descobri, na verdade, anteontem. Para assistir filme com os amiguinhos. Então, pronto, gente. A apoptose, ela é uma morte celular programada, entendeu? Há toda uma reprogramação da célula para que ela vá e tal, e seja eliminada, para que só ela seja eliminada e não prejudique as células adjacentes. Então, é a morte ordenada da célula, a apoptose. Que a gente vai falar mais lá na frente. Por hora, tá? Apoptose, por hora, autólise e autofagia. Tá ok? Andressa, manda lá no WhatsApp, que depois eu vou tirar e vai sumir. Alguma pergunta, gente, da aula de hoje?